quem que tá com o martelo na mão? Se vem uma pessoa com o martelo na mão, assim, para te dar uma martelada, você vai ficar com medo do martelo, percebe? Eu me lembro, adolescente, gostar muito de ir para Augusta e para Paulista, justamente pela quantidade diferente de pessoas que tinha lá. Nossa, a gente levou cada bofetada, assim, a gente perguntava as coisas, assim. Quando a gente foi, a gente saiu atordoado da viagem, porque a gente chegou, tava todo mundo meio com jet lag ainda, meio mais ou menos assim do voo. Então, assim, primeiro, sabe assim, cai as máscaras de oxigênio, você coloca primeiro em você, né? E depois você ajuda a pessoa ao seu lugar. No Diário de Fábio Fox a gente busca a raiz. Pra entender o mundo a gente ouve quem produz. Hoje a voz é Mara, da Química e Inovação. Um farol na sustentabilidade, guiando a nação. Mara Silveira Carneiro na voz, a inspiração, desvendando as magias da sustentação. Do centro para as margens o saber que floresce. Com a força do matriarcado o mundo engrandece. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Diário de Gravação do Fábio Fox. Hoje é terça-feira, dia 17 de março de 2026 e eu tenho uma convidada que vai falar do livro As Magias da Sustentabilidade. Ela que é uma das coautoras e veio fazer presença aqui no Diário e é com muito carinho que eu gostaria que você que está aqui no Diário do Fábio Fox recebesse para a entrevista desta manhã de terça-feira. Mara Silveira, seja bem-vinda ao Diário do Fábio Fox. Como você está? Muito bem, super bem, contente de estar aqui com você, Fábio, com os nossos ouvintes, telespectadores, nem sei como é que chama, pessoas que estão nos assistindo no YouTube. É telespectador mesmo. Quem está ali acompanhando a Ah, né? gente agora é o telespectador. E tem pessoas que, obviamente, te conhecem, que vão estar aqui, vão acompanhar o vídeo. O vídeo fica no YouTube, posterga para a vida toda, enquanto houver Google. E aqueles que não te conhecem, eu vou começar com a primeira pergunta. E você tem um currículo incrível, nós vamos falar do teu currículo daqui a pouquinho, nós vamos entrar na parte profissional, mas antes, vamos falar da sua vida, de você, pessoa. Quem é Mara Silveira Carneiro? Muito bom, aquela pergunta filosófica, né? Bom, eu vou começar me localizando geograficamente, né? Sou paulistana, nasci, cresci, morei a maior parte da minha vida aqui na cidade. É, Gosto de me definir como uma pessoa positivamente insatisfeita. Eu sou daquela pessoa que, se você me fala que alguma coisa é impossível, aquilo me dá um comichão. Às vezes eu vou atrás de fazer, às vezes eu vou atrás sei lá, de informações, né? Tentar provar que nada é impossível. E sou uma pessoa extremamente curiosa, adoro viajar. Se você me deixar, eu viajo bastante, que é inclusive um traço familiar. É, Gosto muito de, hobbies bem urbanos, assim. Eu vou para vários lugares na natureza, mas eu acabo me atraindo pelas sociedades que lá habitam. Dificilmente você vai me ver falando assim, eu tô indo para a praia, tô indo para o meio do mato. Se eu tô indo para o meio do mato é porque tem alguém, alguma comunidade, alguma sociedade, algum grupo de pessoas que me fascinou. Então eu me mobilizo muito por pessoas e tenho hobbies muito urbanos, assim, adoro café, adoro cinema, adoro ir explorando as cidades, tanto São Paulo quanto as cidades onde eu visito. Acho que é um bom começo. Mara, você citou que você é paulistana, de São Paulo, mas gosta de viajar. E São Paulo é, por si só, um local com nome, número de pessoas de tudo que é lugar, né? Tem nordestino, tem pessoas do norte, do sul do país, de outros países. Então, São Paulo tem uma miscigenação enorme. E a pergunta que eu tenho para você, como uma boa paulistana, é: da onde veio esse desejo de estar conectado às pessoas, de conhecer povos, culturas e nações? Olha, eu diria que foi um processo um pouco natural, da minha trajetória, que mistura um pouco trajetória pessoal com trajetória profissional. Indo um pouco mais para um lado pessoal, eu me lembro de adolescente. Adolescência é um período ruim, né? Vamos ser sinceros, não é fácil.
E eu me lembro de muitas coisas diversas mesmo. Você continuou me ouvindo? Travou Sim, um pouquinho? travou a hora que você falou, eu me lembro. Você pode voltar e trazer? Eu me lembro, então vamos. Você falou assim, ó, Eu continuo lembrando. você, você trouxe que ser adolescente não é fácil. Isso. Eu me lembro, adolescente, gostar muito de ir para Augusta e para Paulista, justamente pela quantidade diferente de pessoas que tinha lá, né? Então, dependendo do horário que você vai, você vê de tudo. Você vê pessoas de terno e gravata, né? Homens e mulheres, ele de terninho, super executivos. Você vê bicho grilo, você vê o que você quiser na Paulista. É só você ficar tempo suficiente que você trava contato com o diferente. E aquilo me trazia um alívio muito grande nas pressões do nosso universinho, né, de adolescente. Eu gostava de travar contato com aquilo e falar assim: nossa, como o mundo é grande, como tudo pode, sabe? Como tem mil formas de viver e que tá tudo bem. Eu colocava um pouco as minhas sensações em perspectiva. E aí depois, seguindo carreira, né, indo para inovação, para mudança, para gestão de mudança em organizações e tudo mais, aquilo só foi me instigando mais, né? Então fui trabalhar contato com o design thinking. O design thinking traz a etnografia, né, da antropologia. O que que o design thinking fala? Você tem que ir lá ir no mundo, né? Você tem que ir lá ver os problemas reais do mundo para você construir soluções a partir daquilo, da observação da realidade, não a partir de trás da sua mesa. E aí eu fui para a Teoria U. A Teoria U fala: faça jornadas de aprendizado para você se envolver com coisas diferentes, extrair aprendizados a partir daí, né? Eu tive a oportunidade espetacular de fazer um intercâmbio logo no finalzinho da minha faculdade. Fiz um estágio de férias em Londres com gente do mundo todo também. Então aquilo também me apaixonou. Assim, foi uma época muito formadora para mim, né? E aí as coisas foram juntando umas com as outras, e quando eu tive a oportunidade, eu comecei a estruturar um projeto que juntasse isso, né? Então, que usasse essas metodologias do mundo da inovação para ir para ambientes onde se aprende muito. Você disse que depois da faculdade você foi para Londres fazer esse intercâmbio. E você estudou o quê na faculdade? Química. Sério? Explica isso. Eu sou bacharel em química. Quem me conheceu nos últimos 10, 15 anos tem a mesma reação que você. Voltamos para a adolescência, né? Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida, sabe? E eu até falava sobre isso, às vezes era difícil, mas falava sobre isso abertamente. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer e eu gostava muito de química, muito. Inclusive, teve um professor meu no colegial que ajudou, intensificou, né, essa minha paixão, e eu falei, bom, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou escolher o que eu vou estudar para os próximos 4 anos, né? Então, eu meio que escolhi a formação que eu queria ter e não sabia, não tinha a menor ideia de como que eu ia implementar isso depois. Enfim, e aí foi uma série de confluências, porque eu travei contato com inovação, que depois foi a carreira que eu segui dentro da faculdade, mas quase nunca atuei com química em si. Interessante. Essa sua ida para Londres fazer esse intercâmbio foi onde houve essa mudança da química para design ou isso veio depois? Não, isso veio antes, no meu último ano de faculdade. Inclusive, eu adiei propositadamente a minha formatura, né? A gente tinha muito essa flexibilidade de quantos créditos a gente gastava em cada semestre, essas coisas todas, porque eu tinha tido pouca experiência profissional. E aí eu falei, gente, eu vou sair com o diploma na mão, sem experiência nenhuma, o que que eu vou fazer da minha vida? Então, eu adiei um pouco o final da minha graduação e fui correndo atrás de estágio. E eu consegui um estágio na agência USP de inovação, na agência de inovação da faculdade.
E aí lá que eu travei contato com inovação e comecei nessa trajetória olhando para como que a gente transfere o conhecimento, as tecnologias da universidade para o mundo lá fora, né? Para além dos muros da faculdade, para gerar impacto na sociedade como um todo. Você estudou então na USP. Eu estudei na USP. Estudou na USP, e aí veio no finalzinho ali da faculdade essa ideia de trabalhar em inovação. E quando você vai para o intercâmbio em Londres, você já vai com a mentalidade de inovação, mesmo tendo se formado em química. Sim, totalmente. Você- E eu sempre ressalto isso, né? A química me deu uma formação científica que foi muito útil e é muito útil até hoje, né? Apesar do conteúdo de química em si, essa formação de pensamento analítico, de questionar a coisa, né? O pensamento científico, ele vem muito no formular perguntas, no formular teses e teorias que expliquem e da observação da realidade. Essa minha formação científica fica comigo, né? Apesar de o conteúdo de química, se você me fizer a pergunta de química, eu já esqueci faz tempo. E você foi coordenadora na FIAP, né? Além de ser especialista em estudos matriarcais. Como que essas áreas, elas aparentemente distintas, elas se conectam com a sua visão de mundo e de negócios? Olha, eu vou responder parte dessa pergunta com um pouco da minha trajetória, né? Então, eu me formei em Química, fiz estágio em inovação na faculdade, fui para Londres. Quando eu vou para uma consultoria de inovação, e lá começo a trabalhar. E a primeira coisa que eu descubro eu brinco, né, que na formação técnica nos vendem uma mentira que é a solução é, com maior excelência técnica é que é a resposta para todas as perguntas. E aí, com 3 meses trabalhando numa consultoria, com empresas reais, com projetos reais, né, na própria universidade, né, na inovação a gente sempre vai falar da tripla hélice, né? Que a inovação ela acontece em 3 contextos: na iniciativa privada, nas universidades e no governo. Eu preciso de um pouquinho dos três para o negócio andar para frente. Assim, em 3 meses você já descobre que não, assim, a excelência técnica é um pedaço. Você precisa de mil coisas. Você precisa de habilidade de comunicação, você precisa estruturar projetos, você precisa conseguir gerir bem um projeto, você precisa gerir bem pessoas, né? Então, logo no início da minha carreira, eu falei, não, eu preciso entender desse serzinho, ser humano. Assim, não dá para eu falar de inovação só do ponto de vista técnico. Então, na época, já começou uma inquietude minha de me complementar minha formação, digamos assim, né? Então, eu fiz um MBA na GV em desenvolvimento humano de gestores. Depois, eu fui buscar a formação em Teoria U. Depois, eu fui buscar a formação no The Rose Method e fui buscar a formação em estudos modernos matricais. Tudo vem um pouco dessa mesma inquietude de tudo, absolutamente tudo, do jeito que a gente vive, desde como você organiza a sua casa, até qual o jeito da sua rotina, as nossas cidades, tudo foi desenhado por pessoas em algum momento. E se tudo foi desenhado por pessoas em algum momento, aquilo pode ser redesenhado de outra forma. E aí é que os estudos modernos matriarcais, eles me fascinaram por causa disso, porque é um modelo de sociedade é, que foi muito comum numa determinada época da humanidade, ainda existe em alguns bolsões culturais, baseado em lógicas e premissas muito diferentes da nossa. E isso me encanta. Isso, quando a gente vai falar de inovação, que a gente fala de repertório, tem a ver com isso. Se o meu repertório é estreito, eu vou sempre obedecer às regras, o conjunto de regras daquela realidade. Se eu conheço vários, aquilo vai se afrouxando, percebe? Eu começo a enxergar mais as coisas como escolhas e menos as coisas como verdade absoluta. Então, aí que os caminhos se cruzam, de como que eu busco inspirações
para ampliar meu repertório, para ampliar o meu poder de escolha e de transformação, tanto da minha vida no dia a dia, quanto de um grupo, de uma organização, de uma cidade, enfim. Olha, eu quero fugir um pouquinho do escopo desenhado das perguntas e trazer algo que está aqui na minha mente com relação às suas experiências de viagem e um pouco da minha experiência também de viagens, que de tudo que eu vivi ao longo dos meus 40 anos de jornada, o que realmente fez sentido foi conhecer novas culturas, o que expande a mentalidade para entender, opa, o mundo não é só isso. Ele é infinitamente maior. E o que você basicamente trouxe, a sua resposta foi basicamente essa, né? Ao invés de você sair, ficar aí nesse mundinho, você abre caminhos para escolha do novo. E nem sempre a escolha é tua. Às vezes eu trago aí como uma folha que cai de uma árvore num rio, ela segue o fluxo. Para quem está Uhum. acompanhando a gente, que não tem a possibilidade de viajar, de conhecer novas culturas, de se relacionar com pessoas, pessoas que têm misantropia, que têm aversão ao ser humano e que vive um medo inexistencial da própria existência e não tem como para ela se libertar disso porque a crença dela é tão enraizada nisso que ela pega aquilo como verdade absoluta e impede de conhecer essas novas culturas e automaticamente se conhecer, porque o seu desenvolvimento vem basicamente de conhecer o outro, né? A oportunidade sempre está no outro. Como que a pessoa pode trabalhar mentalmente, intelectualmente, uma forma. E uma delas é a própria internet, por exemplo, só de assistir Sim, ali, ela já sim, tem sim, sim. essa. A internet permite isso. Mas além disso, como que ela se relaciona com familiares, com o vizinho, com colegas de trabalho? Como que essa pessoa pode é, expandir a mentalidade dela para entender esse mundo tão complexo, tão grandioso e, ao mesmo tempo, tão favorável? Olha, eu sempre falo, aprender metade tem a ver com o jeito que você enxerga as coisas. Não é nem metade, é bem mais, na verdade, né? Tem uma frase do Proust que é: o verdadeiro ato da descoberta não está em visitar novos lugares, mas sim de ver com novos olhares, né? Então, muito do aprendizado e do travar o contato com o diferente tem a ver com ativar os meus sentidos para tanto, né? Ativar o meu olhar, a minha escuta, né? Então, eu posso ir para o outro lado do planeta e não aprender nada se eu não estiver aberta para isso. E eu posso nem sair da minha casa ou não sair do meu bairro e descobrir coisas novas. Eu preciso ativar o que a gente chama de mentalidade do iniciante. Quem nunca passou numa rua que você passa absolutamente todo dia, e aí de repente você olha e fala assim: ah, tem um café. Ah, esse café nunca teve aqui. Aí você entra e fala: faz pouco tempo que vocês abriram. A pessoa responde: ah, tem 10 anos que a gente está aqui. O que que mudou? A sua percepção mudou. Aquele dia você estava aberto ou aberta para perceber que tinha um café ali, né? Então, o mais crítico é você estar disponível para enxergar, para ouvir aquilo que é diferente. Isso é mais importante do que ir longe, né? De novo, dá para eu viajar para uma cultura completamente diferente e não aprender nada se eu tiver fechado. E aí, o que que eu acho? Nós estamos em um momento em que nunca foi tão fácil travar contato com outras culturas, ao mesmo tempo quanto nunca foi tão difícil. Por quê? Tudo que a gente vive de internet, isso cada vez é mais verdade, né? Com a inteligência artificial e todo o conteúdo criado por inteligência artificial na internet, né? A gente está falando em breve sobre o fenômeno que é a morte da internet, que eu vou ter mais conteúdo gerado por robôs do que conteúdo gerado por humanos. E aí o que que acontece? Nesse mar infinito de informações, alguém filtra as informações que chegam em nós, porque é humanamente impossível você travar contato com tudo. E esse alguém são os famosos algoritmos. Como que os algoritmos funcionam hoje? Ele vai te entregar o que ele acha que você quer
para que você engaje, porque ele precisa de engajamento para alimentar o modelo de negócio deles. Por isso que eu digo, nunca esteve tão difícil travar contato com algo novo. Porque toda vez que eu entro na internet hoje, e isso cada vez vai ser mais verdade, tem um filtro que me entrega o que eu acho que eu quero ver, o que ele acha que eu quero ver. Então, isso dificulta muito eu travar contato com o diferente. Por outro lado, nunca esteve tão fácil, porque eu consigo, se eu faço um esforço proposital, tem muita coisa diferente na internet. O que eu estou chamando de um esforço proposital? Fazer buscas ativas sobre determinados assuntos, interagir com pessoas. Eu tenho algumas pessoas na minha vida assim que são fontes riquíssimas de indicações, né? Eu tenho uma grande amiga, ela chama Monique. Ai, meu Deus, o sobrenome dela é bem difícil de falar. Daqui a pouco eu lembro. Sorachevski. Monique Sorachevski. Ela é super especialista em Oriente Médio. Já morou na Turquia, sei lá quantos anos. Se ela vira e me fala, ou me manda uma mensagem, ou eu vejo em alguma mídia dela, tal livro, vai comprar tal livro. Por que eu digo dessas pessoas, né? As referências que a Monique me traz nunca vão ser entregues para mim via internet. Mas como eu converso com ela, eu aproveito esse conhecimento, né? Isso é um esforço ativo de buscar por coisas. Eu conheço pessoas que têm 3 perfis no Instagram, porque ela educou um algoritmo, é isso que eu gosto, isso que eu gosto, é isso que eu gosto. Então, dá para travar contato com coisas, só que você exige um esforço ativo seu de buscar novas referências. Eu recentemente fiz um curso na Academia Internacional de Cinema, aqui em São Paulo. Eles têm vários cursos online também. Aquilo abriu várias outras referências para mim, de dicas, de documentários, de filmes, de não sei o quê. Então, hoje eu consigo buscar todas as referências que me deram no curso e consigo assistir. Talvez 20 anos atrás eu não conseguiria. Mas, se eu não for no curso, se eu não travar contato com pessoas diferentes, se eu não fizer um esforço ativo de busca, aquilo nunca vai chegar em mim. Então, a minha dica é essa: em primeiro lugar, treinar essa mentalidade de iniciante, de descobrir as coisas novas que já estão no seu dia a dia. E o segundo é fazer um esforço ativo de travar contato com o diferente, seja no seu bairro, na sua cidade, seja na internet. Muito bem. Você citou que a sua amiga Monique, ela morou por muitos anos na Turquia e quando ela indica, ela é uma fonte especializada no conhecimento do Oriente Médio. E eu fiquei pensando aqui, quantas fontes essa pessoa tem na rede de contato dela que talvez não é utilizado ou é subutilizado? E aqui eu Todos quero te nós, fazer, né? todos Fala, nós. desculpa. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como que quem está nos assistindo agora pode diferenciar justamente isso? De um outro detalhe que você trouxe, que é o excesso de informação criado por robôs. E claro que, obviamente, isso vai aumentar cada vez mais, né? Embora acreditamos que seja muito, mas é só o começo, né? Totalmente. É só o início. A gente não chegou. É um bebezinho ainda, a própria inteligência artificial. E mesmo assim, ainda assusta. Muita gente está assustado com tudo que a IA é capaz de fazer. E aqui está o grande lance: como me treinar para treinar o algoritmo para aquilo que realmente é importante para aquilo que eu quero na vida, e como também me treinar para ser escuta aos meus network, pessoas que podem me levar aonde eu desejo chegar. Boas perguntas. E aí eu vou bater na tecla da mentalidade do iniciante de novo. Porque assim, nós sabemos fazer isso. É só você enxergar uma criança, assim, a mentalidade da criança. Tudo para criança é novo. Então, você vai dar uma goiaba para uma criança que nunca comeu uma goiaba. Ela vai ficar maravilhada, vai sentir o cheiro, vai olhar de vários lugares, vai cortar, experimentar, né? Então, tem muito a ver com ativar a curiosidade. Então, assim, digamos que eu te conheço há 10 anos. Então, conheço o Fábio há 10 anos.
O que que será que o Fábio gosta que eu nunca soube? É uma curiosidade que eu tenho frente a você. Essa é a chave, sabe? A chave é você ser curioso, curiosa perante ao mundo ao seu redor. E aí você começar com coisas pequenas, fazendo perguntas novas para as pessoas que você já conhece, as pessoas com quem você mora. Assim, quem é pai, mãe, tipo, você não sabe 100% sobre o seu filho ou sua filha. A gente não sabe 100% de nós mesmos. Como é que alguém fora de nós vai saber 100% sobre nós? Nunca, jamais, né? Então tem muito a ver com essa ativação dessa curiosidade. Com relação à inteligência artificial, o Fórum Econômico Mundial ele libera habilidades mais importantes para os profissionais do futuro e ele atualiza essa lista todo ano, né? A análise crítica é um que só cresce de importância. Por quê? Porque eu preciso ter uma análise muito crítica com relação ao conteúdo, né? Porque tem muito fake news, agora os deepfakes estão cada vez melhores. Então, assim, eu preciso exercitar a minha habilidade crítica de questionar. Será que isso daqui é verdade? Então, principalmente em conteúdo de internet, é importante você checar várias fontes, você chegar a fontes que sejam é, mais respeitadas, sabe? Que não seja um site novo, né? Enfim. Então, essa dupla, tripla checagem de conteúdo de internet é cada vez mais importante. Mas, se você me permite, você falou uma coisa que eu acho que traz uma camada importante para a nossa conversa, que é a gente está cada vez mais assustado com as habilidades da inteligência artificial. E aí, eu sinto que a gente precisa trazer a conversa para como são os nossos sistemas sociais, como é a nossa sociedade. Por quê? Porque a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Então, assim, você fica assustado com o martelo? Depende. Quem que tá com o martelo na mão? Se vem uma pessoa com o martelo na mão, para te dar uma martelada, você vai ficar com medo do martelo, percebe? Mas se você tá com o martelo porque você está fazendo uma reforma na sua casa, você não vai ter medo do martelo. Então, a inteligência artificial, assim como a internet, assim como todas as tecnologias, inclusive a gente normalmente se refere à inteligência artificial generativa, que é essa última que deu o boom com os LLMs, essas coisas todas. Mas tem vários tipos de inteligência artificial. Mas tudo, absolutamente tudo isso é ferramenta. Por que que a gente tem medo dessas ferramentas? Porque a base de negócio, de sociedade, familiar, etc. e tal, que a gente vive tem problemas. E as ferramentas, o que que elas fazem? Elas colocam uma grandíssima lente sobre os nossos dilemas, entende? Então, assim, hoje a gente vive uma epidemia de solidão nas grandes cidades. Você vai falar que foi a internet, as redes sociais que causaram essa solidão? Não, elas podem até ter piorado a solidão, mas qual que é o problema base? O problema base é que eu vivo em condomínios e eu não conheço ninguém do condomínio. A gente tem um tipo de urbanização que desestimula as pessoas conversarem, percebe? Então, tudo que é ferramenta da internet, ao martelo, à inteligência artificial, ela vai automatizar, amplificar aquilo que já existe. E é aí que eu trago que a gente precisa questionar o que já existe. A gente desenhou de um jeito, não precisa continuar a ser desenhado desse jeito. E a inteligência artificial assusta muito porque as bases de como ela está sendo usada são bases que precisam ser questionadas. Bom, muito bom. Você citou, Mara, sobre o Fórum Econômico Mundial e trouxe a lista de atualização. E uma das coisas que o Fórum vem batendo desde a pandemia, aliás, antes da pandemia, também mais fortemente pós-pandemia, sobre a sustentabilidade do planeta. E é algo que é muito trabalhado, né? Principalmente pelo Fórum Econômico, e algumas pessoas levam a ideia de sustentabilidade como algo distante, como algo Uhum. que ainda vai acontecer, 2030. Essa agenda é sempre colocada para frente. Como trazer
essa reestrutura, ou essa reengenharia, para mostrar para a sociedade que isso é algo atual, que as ações sociais de agora definem esse futuro e não aguardar um futuro. Perfeito. Você sabe que, trazendo um pouco de teoria U, né? O Otto Scharmer, ele tem falado nos últimos anos do que ele chama da ilusão da insignificância. Quando eu projeto sustentabilidade como algo grande, longe de mim, fora de mim, o que que acontece? Eu construo uma ilusão de que eu sou insignificante. Então, tipo, se a sustentabilidade é um negócio tão grandioso, tão da humanidade, tão de 2030, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso, ou eu não tenho como mexer nisso, né? Então, não cabe a mim. Isso é uma coisa de pessoas grandes, que é o que ele chama de ilusão de ai, gente, esqueci a palavra. De insignificância. Visão da insignificância. É. E, ao mesmo tempo, se você vê pesquisas, é assim, 60% das pessoas queriam ter uma vida melhor, 65% das pessoas se importam com o meio ambiente, né? E por aí vai. Então, ninguém acorda de manhã e fala assim, eu quero destruir umas árvores. Tipo, ninguém acorda assim, né? E essa desconexão da gente com o assunto é um grande mecanismo de manutenção das coisas como elas estão, né? Então, como que eu trago isso para o meu dia a dia, né? Como que eu desdobro, como que eu me enxergo nisso? E aí vão ter muitas ferramentas de autoconhecimento, da própria teoria U, de como que eu vou enxergando melhor esse tema dentro da minha esfera, né? Então, na minha atuação profissional, como que esse tema é tratado, como que eu posso trazer isso à tona, no meu círculo profissional, no meu círculo de amizades, como isso funciona, né? Em sala de aula, eu costumo fazer isso com os alunos de MBA. Tem um teste onde eu estou na desigualdade mundial. Você coloca lá a sua renda ou seu patrimônio e ele vai te falar em que percentil da população mundial você está. E isso sempre choca, porque a desigualdade mundial é muito maior do que a gente imagina, né? Então, tem alguns exercícios que a gente vai fazendo que você começa a enxergar melhor qual que é o seu lugar, né? Então, falando em quem tem acesso a uma educação superior e a uma pós-graduação no Brasil, é um grupo muito seleto de pessoas. E os meus alunos de MBA, eles acham que não é eles acham que sempre você está olhando para alguém para cima, né? Então, quem é você na fila do pão, sabe? Em que percentil da desigualdade você está? Quais são seus hábitos? E de que forma que eles impactam o ambiente? Como que você pode mudar desde hábitos individuais, né, de dia a dia, etc., mas como que você pode ser um influenciador para trazer esse assunto em diferentes lugares, né? E tudo começa na percepção. Se eu não me percebo como um ator protagonista, né, nesse contexto, eu vou sempre delegar a solução daquilo para uma terceira pessoa, sabe? Tipo, sei lá, o governo, ou o CEO, ou a diretoria, enfim, né? É sempre na terceira pessoa, né? Então, fazer exercícios de se enxergar naquele contexto é o primeiro passo. Qual foi o site que você citou que o pessoal pode verificar Ah, essas informações? eu não lembro. Eu posso te passar depois e aí você Pode, coloca no. pode sim. Eu não lembro o nome, mas Pode sim. eu te mando, você coloca na descrição. Combinado. Pode falar um pouquinho do The Rose, do método The Rose Method? O que Posso ele sim. é? É um método de autoconhecimento. E mais do que um método que tem um conjunto de técnicas, que tem uma abordagem para o indivíduo, existe um esforço grande dentro do método de criar ambientes onde eu consiga ter conversas que são mais profundas, que criar um ambiente que permita às pessoas questionar determinadas coisas e mudar os seus hábitos, né? Então, o professor De Rose é um brasileiro,
nascido no Rio de Janeiro, mas um paulistano de coração. Ele está em São Paulo faz muito tempo e adora aqui. Ele começa essa trajetória fazendo um resgate de técnicas muito antigas, né? Hoje, inclusive, se você entrar nas redes sociais das várias escolas, você vai ver que a gente divulga o trabalho falando como um treinamento mais ancestral do mundo. Essa é a nossa intenção, né? Não saberemos nunca se a gente conseguiu, porque não temos máquina do tempo, mas essa é a intenção. Então, tem um trabalho de pesquisa da vida do professor De Rose de resgatar um treinamento que é super completo. Então, eu tenho um treinamento de respiração, como que eu aumento minha capacidade pulmonar, como que eu trabalho ritmos respiratórios para melhorar minha inteligência emocional, como que eu faço um treinamento corporal inteligente, né? Porque a gente é meio filho de Descartes, assim, sabe, de um pensamento mega analítico que a gente esquece que o corpo existe. Do ponto de vista de educação, isso é horrível, né? Porque a gente hipervaloriza o conhecimento da razão e desvaloriza o conhecimento corporal, o conhecimento empírico. Quando a gente vai para o mundo de inovação, isso é terrível, porque aí eu quero que tudo seja advindo da razão e o mundo não funciona assim. Então, resgatar uma inteligência corporal, aprender e treinar, descontrair. Como a gente passa a nossa vida e a gente desaprende a descontrair, né? Uma coisa que é tão, tão importante. E o treino da meditação. Então, a obra do De Rose, né, do professor De Rose, que é o criador desse método, ele vai resgatar essas técnicas muito antigas, que vêm de um contexto matriarcal, inclusive de uma sociedade super antiga, de 5.000 anos atrás, que tinha uma organização social igualitária, focada no coletivo, tarará, tarará, e que criou essa filosofia de autoconhecimento com técnicas, e criar ambientes que permitam verdadeiros oásis, assim. Então, as escolas de Rose Method, estão nas grandes cidades. Então, como que eu crio um ambiente em São Paulo, que é uma metrópole de milhões de habitantes, e o trânsito, e não sei o que, e não sei o que lá, como que eu crio um lugar, um espaço onde você pode dar um break da sua rotina, ir lá, respirar, trabalhar seu corpo, descontrair, meditar, e aí depois, tem uma palestra, a gente faz os lançamentos dos nossos documentários lá, a gente chama pessoas para falarem de viagens. Enfim, cada escola tem um pouquinho o seu jeito, mas a gente vai compartilhar várias experiências culturais ali dentro daqueles espaços. Que foi um pouco diferencial do jeito que se construiu o The Rose Method, né? Então, ele foi além das técnicas. As técnicas estão lá, é importantíssimo, assim, é uma prática que eu adoro, faço 3 da semana, mais até sempre que eu posso, de trabalhar esse autoconhecimento, essa autopercepção, essa tolerância ao estresse, né, dos nossos grandes centros urbanos, mas foi além, criando ambientes onde eu tenho trocas de alto nível, onde eu posso falar sobre assuntos diversos, desde alimentação, viagens, enfim, por aí vai, né? Ou como que eu lido com a minha profissão, trabalho melhor o estresse, melhor minha inteligência emocional e por aí vai. Você foi aluna ou professora? Os dois, os dois. Os dois. Eu comecei como aluna em 2010, me formo como professora em 2015. E aluna para sempre, né? Aluna nunca deixa de ser. Uma vez formada, para sempre formada. É isso. Agora, Mara, ainda falando dessa sua experiência, 20 anos com cultura e comportamento, sendo inclusive instrutora do método, como que a atenção plena e o bem-estar individual são os primeiros passos para que quem nos acompanha possa alcançar uma sustentabilidade real? E qual o impacto disso na vida da pessoa como indivíduo e principalmente como sociedade? Eu costumo falar que mudança requer superávit. Ninguém vai se reinventar no pré-burnout. Então, assim, primeiro, sabe assim, cai as máscaras de oxigênio, você coloca primeiro em você, né? E depois você ajuda a pessoa ao seu lugar.
para a gente falar de sustentabilidade hoje, eu preciso falar de mudança, né? O modelo que está posto, se você vai no default, ah, não, eu vou viver, não é sustentável. Esse aqui é o grande dilema, né? O nosso padrão de consumo, de cidade, enfim, ele não é sustentável do ponto de vista ambiental e por causa disso também não é sustentável do ponto de vista social e individual. Então, como falar de sustentabilidade significa falar de mudança, eu preciso fortalecer o meu alicerce antes. Qualquer coisa que você queira mudar, você precisa estar bem para você começar a mudar, porque mudança exige energia, né? O nosso cérebro é o órgão do corpo que mais consome energia. Agora, eu não lembro os números, tá? Eu vou falar mais ou menos a proporção, pode ser que eu erre. O nosso cérebro é 8% do nosso peso, mas gasta 30% da nossa energia, glicose, ATP, sabe? Por quê? Porque ele é um órgão realmente muito complexo. E a gente automatiza as coisas para economizar energia. Imagina você, se você tivesse que pensar para engolir, para escovar os dentes, para andar. Sabe aquela história que no começo você dirige, você tem que prestar atenção, e depois você consegue dirigir fazendo outras coisas? Porque aquilo foi automatizado. A gente automatiza coisas, porque faz parte do nosso jeito de sobreviver, basicamente. Se o cérebro tivesse que pensar em tudo o tempo inteiro, você gastava toda essa glicose e pronto, já era. Então, eu preciso estar bem para conseguir desautomatizar algumas coisas que não são sustentáveis e colocar coisas no lugar que estejam de acordo com o que a gente sabe hoje do que precisa para o meio ambiente, para o social e individualmente. Isso é sustentabilidade, né? Oh, yes. E para quem está acompanhando a gente aqui, você que está acompanhando aqui o Diário do Fábio Fox, não esquece de curtir o vídeo, comentar o vídeo, compartilhar o vídeo, é muito importante. Se você ainda está tentando melhorar a sua vida usando motivação, metas soltas, força de vontade ou lei da atração, você já está condenado a repetir um ciclo infinito de autossabotagem. E o pior, não percebe. Pessoas dedicadas e responsáveis fracassam não porque são preguiçosas, elas fracassam porque não operam com disciplina estratégica. Eu quero te convidar para o SGP 90. É um sistema de governança pessoal que oferece três coisas que quase ninguém tem: metas claras com números atingíveis, regras operacionais padronizadas e registro de transparência em decisões. Percebe que eu não estou falando de clareza emocional? Eu estou me referindo a métricas mensuráveis e responsabilidade com maturidade. Sem estrutura de governança pessoal, três coisas inevitavelmente acontecem. Você decide por emoções, prioriza pela urgência e mede pelo sentimento. E no final das contas, sofre desnecessariamente. Se você continuar operando assim, o resultado não é surpresa, é matemático. O sistema SGP 90, ele atua em cinco áreas da vida: finanças, saúde, negócios e carreira, relações estratégicas, networking e desenvolvimento educacional. Com o SGP 90, a sua vida é transformada em menos de 90 dias. Você pode continuar vivendo por tentativa e erro, ou pode escolher estruturar a sua vida com o sistema SGP 90. Se você quer estruturar sua vida, faça uma aplicação gratuita. Chame no WhatsApp 11 94982 2171. Envie uma mensagem com a palavra estrutura, que o time vai te atender e te apoiar e te orientar e te auxiliar na estrutura de uma nova vida. 3 meses para mudar as 5 áreas principais da tua vida é o que você precisa. Escreve estrutura para o número 1194982 2171. Eu tô aqui nessa entrevista super gostosa, uma entrevista tão amável para falar não só de sustentabilidade, mas com carinho e a destreza como você traz, né, Mara, as informações de sustentabilidade, e parte disso
está no seu capítulo do livro que vai ser lançado daqui 2 dias, dia 19, As Magias da Sustentabilidade. Daqui a pouquinho a gente vai dar alguns spoilers do seu capítulo, mas a pergunta que eu tenho para você agora é: você escreve a sustentabilidade e que ela não é um conceito abstrato, que é uma meta para o futuro. Aliás, não é uma meta para o futuro, mas uma prática cotidiana. E nós, em algumas perguntas aqui atrás, nós falamos sobre justamente isso e eu quero voltar nisso. Como é que as sociedades matriarcais, elas nos ensinam a colocar isso em prática no dia a dia? Perfeito. É, eu começaria dizendo por o que uma sociedade matriarcal valoriza, tá? A sociedade matriarcal ela vai valorizar o cuidado, ela vai valorizar valores maternais naquele arquétipo que temos de maternidade, né? Então, ela vai valorizar a vida, ela vai valorizar o cuidado. O que que é muito mal visto em sociedades matriarcais? Violência, conflito. Então, a gente está falando de um conjunto de pessoas que não são perfeitas, mas que a estrutura é feita para que minimize conflitos, para que tenha muito diálogo. Nas sociedades matriarcais, você tem uma estrutura familiar de clã. Então, as famílias são maiores. Dentro dos clãs, são pessoas que conversam e que convivem a vida inteira juntos, né? E todo mundo está trabalhando para que tenha menos conflito, está trabalhando para que não tenha violência, está trabalhando para que a gente cuide uns dos outros e cuide do ambiente onde a gente está. Aí é que é o grande cerne, assim, sabe? Tudo que a gente vê de prática, e aí eu vou dar alguns exemplos, vem dessa mudança de valores, né? Quando a gente fala, só um breve parênteses, para trazer um paralelo do mundo da inovação, da teoria U, do pensamento sistêmico e tudo mais. Um exemplo muito conhecido de pensamento sistêmico é o iceberg, que a gente sempre fala disso, né? O iceberg, 10% dele está fora d'água, né? A maior parte da massa dele está dentro d'água, que não é visível, né? Então, a gente vê práticas em sociedades matriarcais que são visíveis. O que muda é o que está embaixo da água, né? Então, esses valores maternais são seguidos por absolutamente todas as pessoas. Mulheres que são ou não são mães, homens, crianças, aquilo que aquela sociedade preza e quer manter são esses valores de cuidado, de carinho, avesso a conflito, de diálogo, né? E por aí vai. Deixa eu dar uns exemplos, então, dos 10% acima da água, né? É, práticas dessas sociedades, né? Eu tenho uma economia muito voltada para o bem-estar, o que a gente pode chamar como economia de subsistência e uma economia de reciprocidade. Então, essas sociedades, elas não visam um enriquecimento, são sociedades em que ninguém é de verdade rico e ninguém é de verdade pobre. A economia, o objetivo da economia é que todo mundo tenha o suficiente para viver e ser feliz dentro das suas diferenças, né? Então, a pessoa idosa tem necessidades diferentes do que uma pessoa jovem. Possivelmente, uma mulher vai ter necessidades diferentes do que um homem, um adolescente vai ter necessidades diferentes de uma criança, né? Mas a economia dessas sociedades, ela visa, o objetivo dela é cuidar desse bem comum. Então, uma prática super comum nessas sociedades, inclusive uma do México que eu fui, Juchitán de Zaragoza, Juchitán é o nome da cidade. As famílias que são mais abastadas, tem uma família que teve um ano bom, a colheita foi boa, venderam bem os seus produtos, etc. Ela, uma vez por ano, vai fazer uma festa para a cidade inteira. E aí, quem tem um pouco mais, quem tem mais, contribui mais para a festa. Quem tem menos, contribui menos, mas todo mundo usufrui. E aquilo vira meio que um mecanismo
automático, vai, de distribuição de renda, né? E por aí vai. E essa mentalidade, ela é muito respeitosa para com a natureza, né? Como o meu objetivo não é o acúmulo, e sim o estar bem, eu não vou extrair excessivamente da natureza, né? Eu não vou entrar em guerras e conflitos enormes que são muito destrutivos, né? De novo, não estou falando de um lugar idílico onde as pessoas não têm problemas, não é isso, mas é que o conjunto de práticas sociais vai fazer o máximo possível para que um conflito não escale. Então, eu vou lidar com as coisas no nível do desentendimento, né? Eu vou fazer um trabalho muito mais preventivo ao conflito do que tratar disso quando isso acontece. Um outro exemplo que eu trago no capítulo que tem muito a ver com sustentabilidade, na sociedade Khasi, que é no nordeste da Índia. É, um quintal típico de uma família, típico, assim, comum, de uma família Khasi, tem mais de 150 espécies de planta comestível diferentes. Então, você tem uma valorização do conhecimento tradicional enorme. E são famílias que, obviamente, sabem quais plantas são comestíveis e quais não são. Tem quintais que chegam a ter mais de 400 espécies de plantas comestíveis diferentes. A base da nossa alimentação, o negócio são 4 espécies que alimentam 80% do que a gente come. Então, essa diversidade do ponto de vista ambiental, que é muito valorizada e protegida nos matriarcados, aqui no Brasil tem inúmeras histórias dessa, né? Pesquisas que a Embrapa está descobrindo agora que as nossas populações tradicionais guardavam sementes de espécies diferentes. Então, a diversidade ela é muito fundamental, porque se eu tenho mudança climática, aquele quintal é muito mais resiliente. Posso ter uma mudança climática que vai matar 100 espécies, eu ainda tenho 50. O jeito que a gente vive, que eu tenho 4 espécies de plantas que alimentam 80%, que é a base de 80% da nossa alimentação, se morrer dois, pronto, já era, né? Então, esse também é um bom exemplo de como isso se desdobra na prática, né? Aonde se diverge, Mara, essa economia colaborativa, por exemplo, dessas culturas como a que você visitou, em que eles têm o seu próprio sustento familiar, do capitalismo, por exemplo, para a cidade de São Paulo que você vive, onde o cidadão tem que acordar cedo, 5 da manhã, pegar ônibus lotado, volta às 18 horas, chega em casa, vai assistir a novela, o futebol ou lá o seriado e dormir para no outro dia voltar e ele entra nessa ilusão de algum dia isso vai ser diferente ou vai mudar. Onde que tem esse conflito? Olha, eu acho que o mais estrutural aí é uma noção hierárquica e de concentração de bens, né? Então, no capitalismo de cidade, São Paulo e etc., aí eu volto na concentração de renda, né? O quanto ela é muito absurdamente maior do que o que a gente imagina. A maior parte da população acorda às 5 da manhã e vai trabalhar, né, para que uma pessoa ganhe muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, assim, os top 1%, nesse site que eu vou passar, e também tem alguns estudos da Oxfam que mostram isso. Eu costumava ter um slide que era assim, ó, como a gente acha que é a distribuição de renda, a gente acha que é um negócio assim. Como ela é de verdade, é um negócio assim, ó, e aí acaba o slide, e aí é como se fosse assim, eu estou num apartamento, tá? É como se o top 1% fosse aqui dentro da tela do meu computador, é a curva de distribuição de renda. O 1% são 2 andares acima do meu, num gráfico com escala. Esse que é o problema fundamental do capitalismo que é baseado no patriarcado, né? Eu tenho uma sociedade hiperhierarquizada, né? Então eu gosto de explicar da seguinte forma: não é que o patriarcado coloca os homens em primeiro lugar, coloca meia dúzia de homens em primeiro lugar, que é o 1%, que são os bilionários, que são, né, aquela história toda que a gente conhece. Num matriarcado, o que que eu tenho? Eu tenho economia na mão das mulheres.
100% das mulheres, ou seja, eu já passei de uma concentração de 1%, 0,1% para 50%. E numa sociedade com valores maternais, o que que é feito com essa economia, com esses bens, com esses valores, com esse dinheiro? Eu privilegio o bem-estar das pessoas. Então, as mulheres gerem esse dinheiro para cuidar do clã todo, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus irmãos, das suas irmãs, das suas filhas, etc, 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 etc. Então, é diametralmente oposto de um jeito que normalmente a gente não imagina. É muito comum eu falar matriarcado e você imaginar só o oposto. Ah, meia dúzia de mulheres oprimindo o resto da humanidade toda. Não é isso, não é isso, tá? A gente está falando de sistemas sociais diferentes. E aí, voltando para a metáfora do iceberg, a premissa lá embaixo é diferente. A premissa do capitalismo é: eu preciso acumular bens. É uma economia que cresce infinitamente. Todas as teorias de economia clássicas vão falar de crescimento infinito. Crescimento infinito, essa é a base do nosso pensamento econômico. Hoje eu tenho teorias econômicas que vão em outro lugar, né? Tipo a economia do Donut, da Kate Raworth, né? Enfim, eu tenho lá os ODS da ONU, né? Enfim, eu começo a falar de limites planetários para a economia e de uma base que as pessoas precisam para viver, né? Mas por que que eu preciso começar a falar agora de forma tímida? Porque todo o nosso sistema é construído num pensamento de que a violência é legal, de que o conquistador é o mais bem-sucedido, de que eu tenho uma hierarquia em que um manda, o outro obedece, de que o acúmulo de bens é o objetivo, né? Respondi sua pergunta? Me fala, você quer que eu fale? Eu falo mais. Tá incrível essa entrevista, porque você está abrindo alguns leques, e no início, quando nós estávamos nos bastidores, eu disse que nós abriríamos e fecharíamos leques, né? Eu trouxe isso para você. E eu vou voltar na questão do capitalismo, sem trazer certo ou errado, porque isso existe, é real, existe essa camada 1% que realmente você falou que representa os dois andares do prédio, o restante está concentrado e entregue. Então, 1% de toda a riqueza do mundo está distribuída. Os outros restantes está na mão, como você falou, de muito pouco, que aí entra o patriarcado. E pode ser até, inclusive, assunto para um outro diário. Quero até te convidar para depois a gente voltar e falar sobre isso, porque o capitalismo, ele, além de ser um tema interessante, ele também tem muito viés e muita especulação. E a especulação mais atrapalha do que ajuda. Porque isso foi criado também. Não Sim, tem a teoria E é interessante, eu quero que você traga o seu ponto justamente sobre isso. Tirando a teoria da conspiração sobre o capitalismo, existe essa construção de como isso foi construído ali sim. depois da agricultura, quando no início da era industrial, com a Revolução Francesa, vai se criando o que se chama hoje dessas famílias que realmente detêm todo o poder. E tirando o misticismo disso, isso também pode ser recriado, pode ser haver uma reconstrução, como você trouxe aqui. Tudo foi feito pelos homens, de fato. Como que os homens de hoje podem usar da tecnologia, da expertise, da inteligência e principalmente dessa união matriarcal para se construir um novo sistema financeiro que funcione para todos? Olha, eu vou dividir minha resposta em dois, tá? Eu acho que o primeiro, isso pode ser mudado? Pode, com certeza. Eu diria, inclusive, que ele precisa ser mudado, né? E aí, a minha grande professora da área de estudos modernos matriarcais é a professora Heidi Göttner Abendroth, que eu devo estar pronunciando o nome dela errado, né? Ela é alemã e a carreira dela é em resgatar essas sociedades matriarcais e estruturar isso de um ponto de vista científico.
né? Ela é doutora em filosofia de ciência, fenomenal. E ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: o futuro será matriarcal ou não teremos futuro. Que ela quer dizer com isso? O capitalismo, tal como ele está posto agora, ele é muito insustentável. E aí eu não estou falando só insustentável do ponto de vista ambiental. Ele vai colapsar, porque ele tem premissas que a economia vai crescer infinito, que não é verdade. Então, uma hora os recursos naturais vão acabar, uma hora, entende? Então, o Otto Scharmer, Peter Senge, que também é um grande nome de pensamento sistêmico, a Betty Sue Flowers, que também é uma coautora deles, maravilhoso, eles chamam isso do cenário de Requiem. Assim, a teoria U, ela nasce olhando para isso, tipo, olha, a humanidade está caminhando para um suicídio coletivo. A gente está indo assim, ó, em direção ao penhasco. Como que eu faço para parar de ir em direção ao penhasco? Porque no frigir dos ovos, quem morre é a nossa espécie, né? O planeta Terra vai estar bem, muito obrigada, ele vai se redesenhar. O que está em jogo aqui é as condições para a vida humana nesse planeta, né? Então, como? Então, dá, legal. Como, né? E aí, me relembra essa pergunta, você trouxe como eu me inspiro nas sociedades matriarcais para fazer isso. A pergunta é sobre como essa reengenharia pode ser feita a partir da tecnologia atual. Ah, perfeito. Então, de novo, tecnologia é meio, não é fim, ela é uma ferramenta. O que precisa mudar são as premissas, né? E aí, o que que precisa mudar? Precisa mudar modelo de negócio. Enquanto eu tenho uma economia baseada em maximização de lucro, eu não vou sair do lugar. E existem vários movimentos que estão reinventando os negócios nessa direção. Eu tenho o sistema B, que vai trabalhar com o que a gente chama de triple bottom line, que é um. Eu mensuro o resultado de uma forma tripla, que é o resultado financeiro, o impacto social e o impacto ambiental. Em empresas signatárias do sistema B, o bônus das pessoas depende dessas três coisas. Então, eu vou dar um exemplo na Natura. Na Natura, se bate o resultado financeiro, mas não bate o resultado social ou ambiental, os executivos não recebem bônus. É isso que eu estou falando de reinventar modelo de negócio. Tem que se desdobrar em prática gerencial concreta, né? Então, eu tenho o sistema B, eu tenho reinventando organizações, que vai falar de organizações TIL, eu não me lembro qual que é o nome dessa cor em português, acho que é azul marinho, não me lembro. Mas eu reinventando organizações, que também é um outro movimento que tem trabalhado isso. O capitalismo consciente. Tem um movimento interessantíssimo que nasceu para complementar os ODS. Então, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles existem há quase 30 anos e a gente não está conseguindo cumprir as metas. Então, algumas pessoas se juntaram e falaram: olha, tem algumas habilidades básicas nossas que não estão sendo suficientes para alcançar os ODS. Aí eles criaram os IDGs, que são os Inner Development Goals, ou os Objetivos de Desenvolvimento Interno, que, de novo, a gente vai para habilidade, para comportamento, para valores, né? Por que que o meu negócio existe? Enquanto o meu negócio existir para gerar lucro, esquece, a gente não vai conseguir, não vai construir sustentabilidade. Agora, se o meu negócio existe para cuidar das pessoas, para cuidar do meio ambiente, para regenerar o meio ambiente, que aí a gente já está falando de um passo a mais, né? Que, inclusive, é a conversa que a gente tem que ter. Já não basta mais eu ter um negócio que não prejudique o meio ambiente. Eu preciso de negócios que regenerem o meio ambiente, que regenerem as nossas relações sociais, que melhorem a vida das pessoas, né? Então, o que precisa mudar é a premissa. Quando você muda a premissa, aí a tecnologia responde que é uma beleza. No ano passado, a gente fez vários estudos e lives na FIAP de como as tecnologias estão sendo usadas para justamente isso. No ano passado, a gente teve a COP aqui em Belém, né? Teve vários cases, inclusive no meu LinkedIn tem um link lá para
estudo que a gente patrocinou, falando sobre como essas tecnologias estão sendo usadas. Inclusive, tem coisas low-tech que unem o conhecimento tradicional das comunidades ribeirinhas, das comunidades indígenas e tradicionais da floresta amazônica, com inputs que se dão por WhatsApp, e isso cria mapa de biodiversidade, mapa que vai fazer previsão de incêndio, que vai mil coisas assim. Então, a tecnologia ela pode e deve ser uma ferramenta para a gente criar vários cenários. Só que o que precisa mudar? Precisa mudar a premissa. Para que aquele negócio existe? Para que aquele organismo, aquela instituição existe? Isso tem que mudar. Senão, a tecnologia só vai ampliar esses cenários apocalípticos. Porque a tecnologia ela funciona como uma lente de aumento. Se eu tenho uma organização disfuncional, a tecnologia vai deixar ela mais disfuncional, ela vai ser mais eficiente em ser disfuncional. Se eu tenho uma empresa, um organismo, uma instituição, seja lá o que for, cujo objetivo é regenerar, enfim, resgatar esses valores que estão presentes ainda hoje, só que muito relegados, muito pouco reconhecidos, muito pouco valorizados, aí a tecnologia vai trabalhar nesse sentido também. Eu vivo brincando com os meus alunos, assim, e minhas alunas. A gente tinha uma promessa que a tecnologia ia desafogar as pessoas. Quem está se sentindo desafogado? Céus. Né? A gente incorporou um monte de ferramenta de tecnologia nova, mas as pessoas nunca antes tiveram tanto burnout, tanta ansiedade, tanta depressão. Ou seja, a tecnologia ela não é nem boa nem ruim, mas ela vai trabalhar a favor daquele seu objetivo. Então, a gente precisa questionar quais são os nossos objetivos de fato, né? E traçar objetivos que sejam mais condizentes com aquilo que a gente quer. Como eu brinquei, ninguém acorda de manhã e fala, eu quero destruir árvores. Então, se eu não quero destruir árvores, o que eu quero? Fundamentalmente, a gente quer viver uma vida bacana. Ninguém acha prazeroso que as outras pessoas estão sofrendo, sabe? Então, eu trabalhar melhor a minha percepção do que é de fato que eu estou fazendo, eu trabalhar de forma mais intencional o que é que eu quero e dar uma boa revisão de valores é o que vai mudar o volante, sabe, da tecnologia, para a tecnologia começar a trabalhar para um mundo, para um futuro que a gente queira mesmo, né, que construir. No seu texto, no livro, você provoca uma reflexão muito interessante ao dizer que as respostas para os desafios que enfrentamos hoje não estão nas referências do norte global ou nos modelos corporativos tradicionais, e sim nas margens. Que margens que são essas para as quais precisamos voltar o nosso olhar? Excelente. Sempre que eu tenho um centro de um sistema, né? Isso é bem um pensamento sistêmico. Sempre que eu tenho um centro de um sistema, uma referência, no fundo, o que dita o funcionamento de um sistema é o que também é a origem dos seus problemas. Então, os problemas que a gente vive hoje são criados por essa mentalidade que hoje é central. Então, as respostas vão estar nas periferias, nas margens, né? Vão estar na diversidade cultural absurda que nós temos aqui no Brasil, apesar da gente negar ela muito até certo ponto, né? Eu me lembro de ter uma conversa com um amigo que eu estava criticando o capitalismo, um pouco como a gente está fazendo agora, né? Tipo, reconhecendo os limites do sistema. E ele manda um para mim, não, mas o socialismo deu errado. Gente, mas que falta de criatividade! Tem dois modelos só para a gente viver? Pelo amor de Deus, não tem dois, não, tem infinitos. O Zoom mandou, eu fiz assim, ó, o Zoom mandou um monte de balões. Não é, nunca vai ser uma dicotomia, nunca vai ser duas opções, isso é ilusório. Eu tenho infinitas formas de eu me organizar, né? Então, quando eu vou para as margens, quando eu vou para as periferias, quando eu vou
né, globalmente, quando eu vou para o sul global, né, o que está acontecendo de soluções no continente africano, nos vários países africanos que estão se reinventando. As independências das nações africanas são super recentes. Eu estava na semana passada no, no aniversário de 69 anos da independência de Gana, que foi o primeiro país africano a se independizar. Quer dizer, ontem, né? 69 anos, imagina, é a idade da minha mãe. Então, quando eu vou para as margens, então, assim, globalmente, no sul global, dentro do Brasil, quando eu saio do eixo sudeste, do eixo São Paulo-Rio, dentro da cidade de São Paulo, eu saio da Faria Lima e vou para as periferias, ali que eu tenho soluções borbulhando. Né, outros pontos de vista acontecendo, né? As margens, elas são riquíssimas nesse sentido, porque quem criou os problemas vai ter dificuldade de criar as suas alternativas. Agora, quem vive com os problemas de forma muito latente, de forma muito real no dia a dia, já tem mil soluções, né? Já são pessoas que não são essa elite privilegiada que desfruta do sistema. Então, eles já têm sistemas muito diferentes. Pouquíssima gente sabe, mas no Brasil já teve ou tem quase 20 sistemas monetários. Na Maré, por exemplo, eu tenho uma moeda específica da Maré, porque ajuda aquela comunidade a manter um fluxo econômico lá dentro, né? Muitas comunidades são empobrecidas porque o valor que é gerado lá dentro sai, né? Então, as nossas comunidades, as nossas favelas não são lugares pobres, eles são lugares empobrecidos. E vários mecanismos podem ser usados para resgatar esse valor, né? Você tem movimentos como o G10 Favelas, que une as 10 maiores favelas do Brasil, tem um PIB de quase R$ 1 trilhão, assim, né? Então, as soluções, elas já existem e elas estão sendo criadas nesses lugares, né? A teoria O, ela traz muito disso. Eu preciso fazer jornadas de aprendizado para as margens, porque é lá que virá o pensamento diferente, né? No centro, nas pessoas que são mais beneficiadas em manter as coisas como estão, eu tenho já um viés que não é nem por mal, é um viés, porque aquele é o jeito que eu penso, é o jeito que eu opero, né? Então, quando eu saio dessa centralidade e vou para os arredores, eu tenho uma riqueza de pensamento, de hábitos, de cultura inominável. E é isso que a gente precisa. Para a gente lidar com os desafios de sustentabilidade que a gente está lidando agora, na escala que a gente está lidando, com certeza disso que a gente precisa, de lá que virão as soluções. Aonde o colonialismo tem influência nisso? O colonialismo? Não. Fala, Os coronéis, aqueles que mandam no Estado, por exemplo. Eu trabalhei por 15 anos no grupo Carrefour, e o Carrefour não tem no Maranhão, porque tem um coronel, tem um dono, tem um senador, tem uma família que manda, e ninguém entra. Entra quem ele quer que entre. E isso existe não somente no mundo político. Isso existe, por exemplo, no condomínio, sou, né? Isso existe desde que a vida é vida e que o mundo é mundo. Tem alguém que fala aqui entra, aqui não entra. Quando essa ah, pessoa que está na linha de frente é um patriarcal. é. Eu só tenho aí uma implicânciazinha, quero pegar no seu pé. Não é assim desde que a vida é vida e o mundo é mundo. Uhum. Não foi sempre assim. Não foi E sempre assim. aí, Quando que não foi entrou sempre isso? assim. Quando que... Cara, é um processo longo, mas que a gente pode falar que começou uns 5.000 anos atrás. Em termos de história da humanidade, é pouquinho, é pouquinho. A gente está falando né, sistemas humanos, é mais de 100.000 anos que a gente tem, com certeza. Agora, eu não vou saber dizer o tempo exato, mas no Paleolítico inteiro, no Neolítico inteiro, não tinha nada disso. Tem muita projeção, né? Você vai no Museu de História Natural, tem um homem, uma mulher e um filho. Bobagem. Família nuclear, homem, mulher e filho, é um negócio de 200 anos para cá. E aí a gente projeta isso para o passado.
Então, não é desde que a vida é vida, desde que o mundo é mundo. Isso é muito importante a gente entender, que tem lugares até hoje onde isso não funciona desse jeito. E aí eu tiro um poder dessa narrativa que a gente precisa muito tirar. Porque enquanto for desde que a vida é vida, desde que o mundo é mundo, eu acho que aquilo é imutável. Não é. Foi desenhado assim num determinado contexto histórico. O processo de patriarcalização, a Heidi, a minha professora, ela tem um livro das grossuras para falar sobre isso. É um processo complexo. Começa há 5 mil anos atrás, falando de Europa e Ásia, a gente está falando das estepes euroasiáticas, por um processo de milênio de mudança climática, de mudanças sociais, etc, etc, etc. Depois varre a Europa e esse nível de patriarcado, de capitalismo, dessas lógicas todas que a gente vive aqui nas Américas, né? América do Norte, Central e Sul, vem com a colonização europeia. É 500 anos. É ontem. O que você está trazendo Ontem. aqui é recente, né? É muito recente. Né? O continente africano também, você tem sociedades lá antiquíssimas, ali na África Ocidental, na África do Sul, ali na região toda do Saara, sociedades que se organizavam de forma completamente diferente. Esse fenômeno do coronel tem muito a ver com o nosso processo de colonização. Né? Portugal veio aqui, viu esse território todo, falou que legal, é meu agora. Veio e tomou posse, né? Esse processo do coronel tem muito a ver com o jeito que a gente foi colonizado, né? Capitanias hereditárias, gente. É que a gente estuda tão pouco sobre isso. Eu estou lendo agora e estou adorando a trilogia Escravidão, do Laurentino Gomes. Espetacular, porque ele pega desde 1500, então são 3 livros, né? Então, e ele vai passando. Gente, você lê e você fala, não acredito. Então, isso é uma herança europeia, em especial portuguesa, né? E aí é muito legal, porque o livro fala vários. Eu não sou mega especialista disso, tá? Eu sou uma grande curiosa. Já li muita coisa, gosto de ouvir podcast, disso, aquilo. Então, é, para dar nome aos bois, assim, né? Isso tem muito a ver com a colonização portuguesa do jeito que foi feita no Brasil. E aí a sua pergunta é como que isso influencia? Me fala, você gostou da minha resposta? Quer que eu fale mais alguma coisa? Me direciona. Sim, eu quero entrar nas suas viagens. Você falou que é uma Vamos. curiosa disso, e somos eternos curiosos. Mas antes da gente falar das viagens que você fez, e eu quero trazer em especial alguns países que você visitou, que eu também tive o privilégio de conhecer, e trazer sobre a cultura. Mas antes eu gostaria que você trouxesse para quem está nos acompanhando o que é Mater Hub. MaterHub é o nosso projeto que traz para a língua portuguesa toda essa inspiração das nossas viagens, das nossas inquietações, de inspirações em sociedades matriarcais existentes, de inspirações em sociedades que não encaixam exatamente na definição de matriarcado, mas que são muito inspiradoras. E a nossa missão é trazer inspiração para que a sua vida fique melhor. Né? Então, acho que a gente está falando sobre isso já faz bastante tempo, desde o início da live, né? Quando eu percebo que tem outras alternativas, eu consigo construir a minha vida de um jeito que faz mais sentido para mim, né? Eu estava hoje almoçando com uma amiga, esses dias, não foi hoje, esses dias eu estava almoçando com uma amiga e ela está trazendo muitos questionamentos, sabe? De que tipo de relacionamento ela quer seguir. Uma parte da família dela é muito tradicional, então ela sofre determinadas pressões. Ela está pensando em si e como ela quer ter filhos e criar filhos. Então, são reflexões muito profundas. E dependendo de onde a gente está, todo mundo ao nosso redor vai pensar mais ou menos igual a gente, né? Ou mais ou menos igual a nossa família. E ela me trouxe, toda vez que a gente conversa, me traz um alívio, me traz
mais perspectiva, sabe? Do que é que eu quero fazer. E é isso que nós queremos fazer com o MatriHub, né? Trazer essas inspirações para que você entenda que você não precisa criar seus filhos desse jeito, ter o seu relacionamento desse jeito, ter a relação com o trabalho dessa forma, a relação com o dinheiro daquela forma, relação de você com você mesmo, com seus amigos, né? Então, o nosso objetivo é trazer esse conteúdo para te inspirar para que você consiga construir a sua vida de um jeito mais alinhado com os seus valores, para você descobrir melhor quais são os seus valores, né? E a gente faz isso hoje através de algumas coisas, né? Organizando viagens, então a gente leva algumas pessoas nas viagens conosco. Das viagens, a gente tem entrevistas que geram conteúdo e documentários que a gente lança no YouTube, faz lançamentos presenciais também, normalmente aqui em São Paulo, mas às vezes a gente faz roda de conversa online, né? E agora, recentemente, numa comunidade onde a gente compartilha, inclusive, conteúdo que a gente nunca publicou antes, nossas reflexões, tanto da viagem quanto da aplicação disso no dia a dia, né? E por aí vai, que a gente apelidou carinhosamente do Clã MatriHub. E a gente está fazendo tudo isso em língua portuguesa, porque a gente realmente acredita que o Brasil e os países lusófonos, né, por aí no mundo, é, merecem muito ter acesso a esse conteúdo, né? Então, muitos dos lugares que a gente foi, das coisas que a gente acessa, você até acha conteúdo em língua inglesa, mas acha muito pouco em língua portuguesa. Né? O próprio principal livro da doutora Heidi, a gente já traduziu para o português, estamos em busca de uma editora. Então, se você que está me ouvindo é uma editora, gostou do nosso papo, me escreve, por favor. Me procura no Instagram em algum lugar. Porque, e aí a gente está falando de acessibilidade de conteúdo mesmo. Uau, achou, né? Somos uma editora. Vamos, Fábio, vamos! Você está lançando o seu livro pela editora Sensibiliza. Vamos falar. Vou te mandar os primeiros capítulos em português para você dar uma olhada. A Sensibiliza, ela é uma editora social. Ela não lança livro para promover o autor ou o coautor. Ela lança livro para apoiar uma causa. Da onde que surgiu a editora Sensibiliza? Da minha experiência na Angola. Então, hoje a gente apoia 600 crianças numa comunidade lá. E é fácil encontrar comunidades, várias comunidades lá em necessidade. E um dos meus objetivos, quando eu fui para trabalho, realmente para prestar serviço para uma empresa, e não tem como fechar os olhos para o que acontece lá. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. E uma das formas que eu consegui, sem ter que pedir dinheiro para as pessoas, foi fundar a Sensibiliza Editora Social. Então, como que ela funciona? A pessoa doa o livro dela, a história dela. Ah, mas eu não tenho o livro. Não, não. A tua vida é um livro. Ela doa a história dela, como você está trazendo. A gente converte isso em livro e lança. E parte das vendas vão para apoiar essa causa das crianças. E é incrível. Então, sim, tenho muito interesse, desde que tenha uma causa envolvida. Perfeito, Então, aonde tiver uma causa envolvida, a gente entra na escrita do livro, tá? E aí, perfeito. Vamos conversar mais. vamos falar agora. Eu quero falar das suas viagens, tá? Eu quero, Vamos. você explicou pra gente o que é a MatriHub e das viagens que você fez, teve o seu aprendizado na China, na Índia, México, Estônia, no Sri Lanka e outros países. E aí eu quero que você me traga qual é a experiência que mais transformou a sua percepção sobre o que é viver de forma sustentável. Qual foi o país que você foi que você fala, caramba, peraí, deixa eu. É isso mesmo que eu estou enxergando? Uma experiência que te impactou, ou positivamente ou negativamente, mas que houve um impacto real na sua vida e que a partir dali você teve ações no seu dia a dia que transformaram a forma como você vê o mundo, enxerga o mundo. Olha, é muito difícil responder essa pergunta. De longe, essa é a pergunta mais difícil que você me fez até agora, porque são muitas coisas. E escolher uma é difícil. Mas como eu já contei a história dos Cassi, eu vou trazer a história dos Gunayala, que são no Panamá.
Os Gunayala são uma das minorias étnicas no Panamá, e eu acho que o que mais me surpreendeu foi o que eles conseguiram conquistar em termos de autonomia, tá? Quando a gente fala de sociedade, da estrutura de sociedades matriarcais, o aspecto político dessas sociedades que são sociedades guiadas pelo consenso. Consenso, foi isso mesmo que eu falei. Então, a gente está falando de populações de desde 80 mil pessoas, como os Gunayala no Panamá, até 4 milhões de pessoas, que são os Minangkabau na Indonésia, que conversam. Então, a base social, como eu já falei, são nos clãs, os clãs se organizam em vilas, as vilas em regiões, e são muito baseadas no parentesco, muito baseado no eu vou entrar em consenso com você, Fábio, mas eu não te conheci ontem. Ou você é da minha família, ou você é do clã vizinho, né? E a gente sempre conversou muito e teve muito diálogo. E aí o tecido social do ponto de partida é completamente diferente, né? Por isso que eu tenho a política de consenso. No Panamá, os Gunayala, eles têm uma estrutura que é muito legal. Então, eu tenho os clãs, eu tenho as vilas, cada vila tem 3 representantes. E aí tem um congresso que é composto pelos 3 representantes de cada uma das vilas, e esse congresso, o debate, chega num consenso que eles vão fazer e por aí vai. Os Gunayala, eles ficavam no estreito, que eu esqueci agora o nome, mas que é entre Panamá e Colômbia. Não era um país só, não era 2 países, né? Era um país só. O Panamá se separa da Colômbia no começo do século XX, muito por conta dos interesses no Estreito do Panamá, né? No Canal do Panamá, que não existia ainda, mas que foi feito e tem uma importância econômica muito grande. E aí, nesse contexto do canal, separa-se os 2 países. Esse povo se conversa e chega no consenso que eles querem ir para o Panamá. Porque eles se reuniram e falaram: galera, vai aqui separar aqui, vai criar uma fronteira, o que que a gente vai fazer? Não, vamos para o Panamá. Eles decidiram ir para o Panamá, metade da costa do Atlântico e todas as ilhas de San Blas, que são famosíssimas do ponto de vista turístico, saiu na Casa de Papel, tem um monte de, enfim, um lugar paradisíaco ali do Caribe, são todos territórios Gunayala. Em 1925, ou seja, 101 anos atrás, eles fizeram uma revolução se rebelando contra as forças opressoras do Estado panamenho que eles estavam sofrendo, desde impedir eles de falar a língua, impedir eles de usar roupas, qualquer semelhança com o Brasil, né? Uma mera coincidência. Mas, enfim, a história da América Latina, né? Uma minoria étnica sendo oprimida, eles fazem uma revolta, uma rebelião, que por conta também dos interesses econômicos no lugar, os Estados Unidos, que foi quem fez, né, o canal e exploraram o canal por sei lá quantos anos, eles mediam um acordo entre os Gunayala e o Estado panamenho, e até hoje, toda essa região que eu falei, toda a faixa da costa do Atlântico e segundo o que dizem, né, 365 ilhas, você pode visitar uma ilha por dia no ano, são território autônomo do Panamá, dos Gunayala. Você vai para lá, você passa por uma aduana, você tem que mostrar seu passaporte. Nossa, mas é um povo forte, assim, muito legal. Quando a gente foi, a gente saiu atordoado da viagem, porque a gente chegou no primeiro dia da cidade do Panamá, estava todo mundo meio com jet lag ainda, meio mais ou menos assim do voo. Encontramos com a primeira advogada Gunayala, que ela era filha de um dos grandes revolucionários. Aí a gente foi para as ilhas, a gente conheceu a primeira deputada eleita dos Gunayala para o Congresso Panamenho, como se fosse Congresso Nacional aqui do Brasil. E ela vai com a roupa típica dela, né? Nossa, a gente levou cada bofetada assim, e a gente perguntava as coisas, o mágico de você ir para um povo muito diferente é que às vezes você faz perguntas que não fazem sentido. E aí a pessoa destrói essa pergunta, é tão legal assim, que as pessoas davam umas respostas que a gente ficava atordoado assim.
tinha no grupo uma amiga que era uma ex-aluna minha, ela é advogada formada em mediação de conflitos. E aí ela perguntou assim, mas como vocês mediam conflitos? Ela saiu quase cambaleando da conversa, porque ela ouviu isso que eu falei, assim, tipo, a gente não deixa o conflito escalar. A gente conversa todos os dias. E a gente conversou com uma família, Gunayala, que ela é mestre e ele estava terminando o mestrado em dança. São coreógrafos, professores da universidade, ou seja, eles estão fora do território Guna, na cidade do Panamá, mas criando um filho adolescente, mas eles conversam todos os dias e dialogam e falam sobre os atravessamentos que eles sofrem, e por aí vai. Então, não existe conflito porque todo mundo se esforça muito no início da coisa. E ela, como mediadora, que ela media conflito aqui, ela me contou umas histórias assim de que ia mediar conflito de pai e filha que não se conversava há 12 anos. Imagina que isso vai acontecer numa sociedade dessa. Nunca, jamais. Então, isso é muito, muito, mexeu muito comigo. E eles têm um valor de autonomia fortíssimo, né? A revolução, ela nasce muito desse lugar, do tipo, eu não vou viver se não for de forma autônoma, entende? Então, foi uma viagem que mexeu muito comigo, entre mil outras coisas, né? Mas ficou muito longa a minha resposta. Pode me perguntar outras coisas. Não, eu fiquei agora aqui atônito com a forma como nós não permitimos escalar o conflito. A maturidade de poder lidar com o conflito a nível do conflito e não a nível do indivíduo. Como separar isso? Como que a pessoa que está nos assistindo separa o conflito, que está ali, ele existe, é real, comigo, que sou parte do conflito, mas eu não sou o conflito? Como não colocar identidade no conflito, mas resolvê-lo como conflito, de forma harmoniosa? Sim, eu acho que isso passa muito por da base, que é a autopercepção, né? Então, quem é você? Quando a gente vai elaborar em cima dessa pergunta, né, eu tendo a me colar excessivamente. Então, assim, eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu sinto. Eu posso mudar o que eu penso, eu posso mudar o que eu sinto e eu continuo sendo eu, né? Então, existe algo que é o observador disso tudo, que é você. Então, existe um certo treino de distanciamento. Isso do ponto de vista individual. Do ponto de vista social, eu preciso conversar muito mais do que eu converso hoje, né? A gente não conversa de verdade. E aí, é, a gente tem que falar muito de trabalhar a escuta, né? Uma escuta de verdade, uma escuta genuína, querendo ouvir, curiosa, né? Eu fiz aula com um professor, o Martin Kalungo Banda. Ele também é professor do MIT de teoria 1. Ele falava assim: ver com olhos suaves. Como que eu ouço com ouvidos suaves, assim, sabe? Quantos conflitos não seriam evitados se a gente só escutasse melhor, né? Então, esse trabalhar a escuta e esse distanciamento de entender que eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções, e ter um pouco mais de maestria, um pouco mais de gestão sobre mim mesmo, sobre mim mesma, até para eu ter condição de escutar melhor, né? Ninguém muda no pré-burnout. No pré-burnout você também não escuta nada que ninguém está falando, não. Mara Carneiro no Diário do Fábio Fox. Que incrível! Agora, tua história dá um livro, hein? Eu vou transformar esse podcast num livro. Vamos. Eu quero depois reagendar com você uma outra conversa. Nosso tempo está se esgotando, mas eu quero te trazer para uma segunda conversa, para um segundo bate-papo depois do lançamento do livro. Quero convidar quem está aqui com a gente para estar daqui 2 dias, no dia 19, lá na Sé. Nós teremos o lançamento do livro As Magias da Sustentabilidade. Então, para quem está acompanhando a gente aqui,
A AFPESP, que fica ali próximo à Praça da Sé, vai celebrar na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, o lançamento do livro As Magias da Sustentabilidade, uma antologia. E como que surgiu esse convite para você? Quero saber como é que você recebeu esse convite para fazer parte desse livro? E quando você o recebeu, como foi a sua reação? Eu conheci a nossa coordenadora, né, da nossa antologia, a Rosana, no lançamento de um dos documentários. Então, um dos curtas que a gente produziu, em especial sobre a viagem da Estônia, nós fizemos um lançamento no Belas Artes, aqui em São Paulo, né, ali perto da Paulista da Consolação. E a produtora cultural, né, a Leti, que nos colocou no Belas Artes, falou assim para a gente: olha, eu tenho um documentário de uma líder indígena do ABC, que também é um curta, ela também quer lançar, né? Podemos lançar junto? Eu falei, com certeza, bora lá. Que foi, inclusive, que, quando eu conheci a Jaqueline, que é uma liderança pata-choque do grande ABC, a história dela também é um fenômeno. E aí, nesse dia, eu conheci tanto o pessoal da Belas Artes, quanto a Jaqueline, os produtores do documentário dela, quanto a Rosana, né? E aí, um tempo depois, não me lembro quanto tempo depois, a Rosana me escreveu, falou assim: Mara, eu estou organizando aqui uma antologia, queria te convidar, Jaqueline também vai ter um capítulo. Eu falei: não, se a Jaqueline tá, eu já quero estar também. E se o convite é da Rosana também, é um convite bom. Então, eu fiquei bem contente. Eu falo com muita facilidade, tenho uma certa dificuldade com a escrita. Então, eu fiquei muito feliz de ter esse convite, é, que me chamou para eu exercitar essa linguagem, que eu não tenho tanta facilidade, mas que também é muito importante, né? Então, eu fiquei super feliz, e já fiquei confabulando sobre quais histórias que eu ia trazer para o livro e tudo mais. Legal. Incrível. E eu tenho um desafio para você. Mara, eu quero te convidar a convidar a Jaqueline para estar aqui no Diário do Fábio Fox. Vamos, eu ligo para ela agora, é isso? Agora, isso é o meu próximo convite. Então vamos. Eu Liga ponho para ela no ela. Viva Voz? Isso. Coloca no Viva Tá, Voz, vamos falar com a Jaqueline e convide ela. Diga: olha, eu estou no Diário do Fábio Fox tá. e quero te convidar para passar por essa experiência e trazer a sua história. Então vamos. Vou ligar para ela, hein? Liga aí, vamos lá. Põe no Viva Voz e a gente está aqui para escutar a conversa e ver se ela vai aceitar esse convite. Tomara que ela aceite, Você porque eu está vou cuidar os escutando? outros. Tô. Vamos ver. Vamos ver. Tananã. Será que ela vai te atender? Oi, Ei, Jaqueline, tudo bom? eu tô aqui na livraria. Ai, maravilha. Oi, Jaqueline, eu tô aqui no Diário do Fábio Fox, hein? Estamos ao vivo. E Legal. eu quero te convidar para você vir também. Foi uma conversa espetacular. A gente ficou aqui 2 horas, ficaríamos 4 horas com tranquilidade. O Fábio é maravilhoso, ele faz várias perguntas legais e a gente trocou altas ideias. É, Onde que é? é online. Pode ser ótimo. Eba, excelente. Ele me perguntou assim: quem mais está na antologia que tem uma história espetacular? Eu falei: Jaqueline, com certeza. Ai, obrigada. Mas é hoje que você quer falar comigo? Não, depois ele te escreve. Muito obrigada, viu, Mário? Você é maravilhosa, viu? Ah, você que é maravilhosa. Você, inclusive, eu acabei de contar a história de como que eu fui convidada e a culpa é sua. Então, de eu estar nessa antologia, Não, a culpa não é minha, não. Por quê? que foi no nosso lançamento que eu conheci a Rosana. Ela foi por causa do seu documentário. É, É verdade, ela falou mesmo. é. Isso é muito bom, né? É espetacular. Você tem uma culpa muito boa. Ah, é ótimo. É assim, a gente vai se ajudando, se aldeando, né? É isso, é sobre isso. Beleza. Pode passar o contato que eu falo com ele da entrevista, pode ser. Combinadíssimo. Não, a audiência do Fábio vai pirar na sua história. Vai ser muito legal. Que bom. Obrigada, viu? Nada, Jaqueline. Bom, boa livraria aí para você. A gente se vê daqui a alguns dias no lançamento do livro. Isso, vai ser emocionante também lá. Vai muito. Então, Então tá, beijo. Beijo, beijo. Então, muito em breve, Jaqueline, ela é da tribo Pataxós.
Exatamente. E aí, bom, eu não vou dar spoilers, deixa ela contar a história dela. Sei lá, Mas a família dela imigra para São Paulo, né? E aí ela tem uma história muito legal de como ela transforma a visão que ela tem dela mesma, assim, do papel dela, com. Enfim, tudo bem, não vou dar spoilers, não. Deixa ela contar, que é ela vai mais ver. legal. Que bom que É, ela aceitou. sim. Mara, eu quero te agradecer. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas histórias, obrigado pela sua experiência, obrigado por compartilhar com a gente, por vir se dedicar a estar aqui, a responder as perguntas e principalmente por essa entrega através do livro, do capítulo, através de tudo que você está construindo aqui na Terra para fazer com que de fato a sociedade ela viva de uma forma matriarcal. Então, meu agradecimento a você por estar aqui. E eu quero deixar as portas do Diário abertas sempre que você quiser vir. Aqui eu vou estar aqui disponível para a gente transcorrer diversos assuntos e quero te trazer mais uma vez para contar experiências de outras viagens que você fez. Combinadíssimo, Fábio. Muito obrigada pelo convite. Para mim foi um prazer enorme e a conversa foi agradável demais. Estou absolutamente pronta para voltar por aqui. Obrigada. Obrigado mais uma vez. E você que está aqui acompanhando o Diário do Fábio Fox, não esquece, comenta o vídeo, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que vai fazer uma real diferença para a vida delas. E continue me acompanhando aqui no Diário do Fábio Fox. Da precisão, da química ao fluxo da inovação, não há fórmula pronta para regeneração. A sustentabilidade não é meta nem data no papel. É o superávit quem tira o oxigênio do céu. Mar ensina a mudança, exige energia no agora. Quem vive no burnout, deita a solução fora. É nas margens que o novo pensamento germina, onde o norte global já não dita a doutrina. O futuro é matriarcal ao fim do caminho, pois ninguém sustenta o mundo sozinho. Do clã à aldeia, da escuta à intenção, mar a rede desenha as bases da nossa gestão. Burocracia de ferro e a farsa da agenda, desculpas de quem não quer que o sistema apreenda. A tecnologia é lenta, não é o fim nem o norte. Se a premissa é doente, ela amplifica a morte. Mas se o valor é o cuidado, o consenso e a vida, a ferramenta responde à ferida curada e unida. Em Gunayala o conflito não escala ao extremo. No diálogo diário perdemos o medo do remo. Não é sobre acúmulo, é sobre o bem comum, onde o 1% não se foca a nenhum. Regenerar o ser para curar o espaço. Sustentabilidade real é o próximo passo. As magias que Mara Carneiro escreve e ensina a ler são mapas do mundo que ainda vamos fazer. No que há de Fox para a história que fica. A verdade é bruta, mas a vida é mais rica. Rica, 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 rica.